O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 82. Jerusalém em festa. Jerusalém vivia seus dias de pompas. Milhares chegavam de todas as partes. Ouvia-se cantos, discursos, murmúrios, preces e gritaria em geral. Jesus e os seus seguiam em grupos. Com ele, a mãe, Maria de Cleofas, Salomé, Susana, Joana, Elisa de Betissur, Anália, Marta e a serva. Madalena não estava. Ao redor, os apóstolos com Marziã e mais atrás a centena de discípulos. De vez em quando Jesus era saudado, como fez Gamaliel em respeitosa saudação. Depois, olhando fixamente para Estevão, o chamou para algumas palavras. Outras saudações foram ásperas, como a dos fariseus de Cafarnaum. Muitos tentavam se achegar para ver ou tocar. O empurra-empurra e a agitação acabaram atraindo a milícia romana. Mas, ao verem Jesus, sorriram e foram abrindo caminho para Jesus. A multidão mais parecia um formigueiro humano. Os camponeses de Jocanã também chegaram. E com alegria prostraram-se diante do mestre. Jesus pediu ao intendente que os deixassem com ele naquele dia, o que lhe foi concedido. Jocanã, acompanhado de outros de sua casta, adornado por profusões de franjas, bordados, cintos e filactérios, olhava atentamente para Jesus. Seu olhar era curioso, mas não desrespeitoso. Fez uma saudação todo rígido e seguiu. Os demais fingiram que não ouviram. No entanto, o mais jovem deles disparou um pesado insulto, amaldiçoando Jesus. O próprio Jocanã ficou indignado. Soube-se depois que o rapaz, de feições sombrias, era o vingativo filho de Doras. Os primos Simão e José passaram e não cumprimentaram. Judas Tadeu quis reagir. Jesus o brecou energicamente. São sementes que ainda não perceberam a primavera. Aguarda. Logo surgiu Mananem com um brado. Que dia feliz, encontrei-te. Trazia mais discípulos de João Batista. Jesus acolheu a todos, depois chamou o sacerdote João. Tu que és do templo, convida algum levita que seja digno de conhecer a verdade. Este ano posso celebrar com alegria. Nunca mais será tão doce. As mulheres impedidas de entrar se acomodaram como podiam. Depois dos rituais, todos se reuniram no pórtico dos pagãos. Logo se formou um círculo à volta, incluindo alunos de rabis que vieram se juntar. Jesus perguntou a queima-roupa: Por que vos apertais ao meu redor? Tendes rabis conhecidos e sábios. Eu sou o desconhecido e mal visto. Dizei-o. As respostas foram diversas, mas uma delas surpreendeu. Porque só tu tens palavras de vida eterna e obras santas. Queremos unir-nos aos teus discípulos. Jesus olhava a cada um, penetrando em seus pensamentos. Alguns, não resistindo àquele olhar, se afastaram ou foram se esconder atrás de colunas. Sabeis o que significa vir atrás de mim? Entre os que aceitam, há dois grupos: os curiosos que deixo de lado e os cheios de vontade de se aprofundar na severidade desta vocação. Vir a mim implica renunciar a todos os amores por causa de um só amor, o meu. Devem ser mais livres que passarinho,
mais livres que o vento, que nada possa os deter, nem pessoas, nem coisa alguma. Quero tudo, sem reservas. Se alguém quer vir a mim, mas não odeia santamente seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Odiar santamente consiste em dizer não às satisfações sensuais, para dar mais vida ao espírito. Isto é amor, o mais alto e abençoado. Amar os parentes em Deus e por Deus, não pondo Deus em segundo lugar depois deles, mas sim ocupar-vos em encaminhá-los à verdade de Deus. Assim amareis santamente os parentes e a vida, conciliando os dois amores. Até vossa vida deveis estar prontos a odiar para seguir-me, ou seja, aqueles sem medo de perdê-la ou de torná-la triste que se colocam inteiramente a meu serviço. Esta aparência de ódio, na verdade, é o mais puro e generoso amor divino. É preciso abraçar sua cruz, expiar as culpas passadas, para obtermos toda a graça àqueles a quem amamos. Quem não for capaz de levar sua cruz, não pode ser meu discípulo. Pensai melhor, vós que dizeis: queremos vos seguir. É sabedoria se autoanalisar e reconhecer. Não tenho coragem. Ao invés de dizer, eu venho, e depois trair o puro ideal cristão, e escandalizar pequenos e bons. Ai destes. Imitai quem deseja construir uma casa. Faz as contas, calcula os gastos, para ver se terá o suficiente para terminá-la. Para que não aconteça que depois dos alicerces, perceba que o dinheiro acabou. Perderia tudo o que tinha e ficará sem torre e sem dinheiro. Fazei como os reis quando precisam guerrear. Examina os prós e contras, as vantagens e as perdas. E antes de agir, mandam uma comitiva com presentes ao rival como prova de amizade. Anula-se assim as suspeitas e fazem um acordo de paz, sempre mais vantajoso que uma guerra. Assim deveis agir antes de começardes uma vida nova e pôr-vos em marcha contra o mundo. Esta a verdade. Ser meu discípulo é ir contra a corrente do mundo e de Satanás. Se não sentis a coragem de renunciar a tudo por meu amor, não venhais a mim, desejando me servir. Um escriba interrompeu. O que nos dais em troca? Eu vos dou o verdadeiro amor, minha doutrina, que não tira um i da antiga lei, mas a aperfeiçoa. Então também somos discípulos, temos as mesmas leis. Leis de Moisés pode ser, não a lei do amor, que é aperfeiçoada por mim. Nem meus discípulos possuem merecimentos iguais. Alguns até perderão a alma. Escuta esta parábola e perdoa se falo muito. Sou andorinha de passagem e não paro senão por pouco na casa de meu pai, lugar onde não permitem que eu retire os véus. O escriba deu uma olhada à sua volta. Encontrou inúmeros rabis, escribas e fariseus. Rostos enverdeados pela bilis, avermelhados pela raiva, olhares que valiam por palavras de maldição, por cusparadas de veneno, rancor pelo ódio e pelo enorme desejo de ultrajar o Cristo. Mas que ficou só no desejo por medo dos muitos devotos e por medo do castigo de Roma, que tratava o manso mestre Galileu com benignidade.
E Jesus contou: Antes de uma longa viagem, o patrão confiou seus bens aos servos. Entregou 5 talentos de prata a um, 2 de prata a outro, e um único talento em ouro ao terceiro. O de 5 aplicou bem e obteve outros 5. O que recebeu 2 investiu bem e obteve mais 2. O que recebeu o talento de ouro, por preguiça ou medo de errar, enterrou-o. Passados os anos, o patrão voltou. O dos 5 entregou outros 5. Muito bem, servo bom. Foste fiel no pouco. Dar-te-ei autoridade sobre muito. Com o segundo, agiu da mesma forma. A desculpa do terceiro foi infame. Sabes que sou prudente, por isso me confiaste o maior valor. E para não diminuí-lo, eu o enterrei. Devolvo-o intacto. Servo mau e preguiçoso, deixaste improdutível meu maior talento. Até os que já tinhas serão retirados e dados aos que têm menos. Depois frisou: A quem tem e trabalha para conseguir mais, será dado abundantemente. Mas quem nada tem, porque não quis ter, será colocado para fora. Pois é servo inútil que deixou improdutivos os talentos concedidos. Esta é a parábola, ó Rabi. Quem mais tinha foi o que menos sobrou. Infinitas são as surpresas do Senhor, porque infinitas são as reações dos homens. Vereis muitos pagãos no céu e sacerdotes no inferno. Ao sair, um doutor da lei que ouvia o abordou. Mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Estais esperando que te digo algo diferente da lei? Qual o mandamento principal? Amarás teu Deus com toda a sua alma e ao próximo como a ti mesmo. Quem faz isto terá vida eterna. E quem é o meu próximo? O mundo é cheio de gente boa e má, amiga e inimiga de Israel. Pois escuta, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando bandidos o assaltaram e o feriram mortalmente. Um sacerdote olhou e não parou. Passou um levita, sungou a veste e passou adiante. Um terceiro, samaritano, viu o coitado e parou. Tentou reanimá-lo com um gole de vinho. Rasgou seu manto em faixas para as feridas e as untou de vinagre e óleo. Colocou-o em seu jumento e foi-lhe dizendo palavras de conforto. Levou-o a um albergue e dormiu com ele. No dia seguinte, ao vê-lo melhor, recomendou-o ao albergueiro, prometendo voltar para pagar. Responda-me, doutor da lei, quem foi o próximo a este coitado? O último que teve misericórdia. Então, faze o mesmo, e estarás amando a Deus e ao próximo. Próximo capítulo: Banquete da Alegria.